Fala pessoal, tudo bem com vocês? Francisco aqui mais uma vez e hoje nós vamos trabalhar com amplificador operacional em uma aplicação muito interessante que inclusive nós já vimos aqui no canal. Foi aquela aplicação do sensor de luz utilizando o transistor TBJ. Então já vá curtindo o vídeo, se inscrevendo aí no canal que o conteúdo de hoje está muito legal. Qual é o ponto fraco daquele circuito que nós vimos lá com o transistor? Bom, como o transistor TBJ ele é controlado através da corrente de base, nós precisamos fazer uma relação, mesmo que intuitiva, dessa corrente de base com as tensões provenientes do circuito de ajuste e do circuito do sensor que contém o LDR. Entretanto, nem sempre nós vamos conseguir fazer com que, através desse ajuste, o nosso transistor funcione sempre nas regiões de corte ou de saturação, garantindo assim a energização de alguma carga conectada ao coletor, como por exemplo um relé. Para resolver esse problema, nós vamos utilizar o velho conhecido amplificador operacional. Nós já vimos algumas aulas sobre o amplificador operacional, eu estou deixando aqui listado nos cards, mas só a título de uma breve revisão, o amplificador operacional ele sempre possui duas entradas e uma saída, onde essas entradas elas são conhecidas como entrada inversora, a entrada conectada a esse pino com o símbolo de menos, e a entrada não inversora, que é essa entrada conectada ao pino de mais. Nós vimos algumas aplicações também com o amplificador operacional, sempre trabalhando com esse dispositivo em malha fechada, ou seja, nós tínhamos uma conexão entre a saída e uma das entradas, no caso a entrada inversora, formando uma malha de realimentação que fazia com que essa tensão na saída ela fosse dependente de uma relação entre dois resistores. Entretanto, o que é que acontece quando nós trabalhamos com um amplificador operacional em malha aberta, ou seja, sem essa conexão da entrada para as saídas? Na verdade, a gente sabe que a relação da tensão de saída com as tensões de entrada no amplificador operacional ela é dada por essa equação em que nós temos o parâmetro A conhecido como ganho de malha aberta do dispositivo. Para o dispositivo ideal, nós consideramos que esse ganho de malha aberta ele é infinito, mas para os dispositivos reais, nós obtemos sempre valores muito elevados, maiores do que 100.000 volt por volt, para vocês terem ideia. Então o que acontece? Em malha aberta, o amplificador operacional ele funciona como comparador. Ele vai comparar as duas tensões conectadas aqui às suas entradas. Quando a entrada V1 é maior do que a entrada V2, ou seja, quando a tensão conectada a esse terminal que contém o símbolo positivo é maior do que a tensão que é conectada ao terminal inversor, o que tem o símbolo do negativo, nós vamos ter na saída um valor positivo de tensão. Faz sentido. Tensão maior na entrada que tem o símbolo positivo, tensão positiva. O caso inverso, quando a tensão V2 é maior, ou seja, quando a tensão da entrada inversora é maior do que a tensão da entrada não inversora, nós vamos ter, consequentemente, um valor de V0 negativo. Mas negativo, positivo, quanto na verdade? Se a gente simplesmente analisar através dessa equação, quando essa subtração entre parênteses resultar em um valor positivo, ou seja, V1 maior do que V2, nós teríamos um valor positivo multiplicado por um valor muito alto, idealmente infinito. Isso resultaria, matematicamente, num valor de V0 igual a mais infinito. Analogamente, quando o resultado da subtração entre parênteses resultar em um valor negativo, nós teríamos um V0 tendendo ao menos infinito. Na prática, isso não é lógico, isso não faz sentido. Por quê? Porque o amplificador operacional ele não é um gerador, ele é um dispositivo que precisa ser alimentado e aí, através dessa alimentação, ele vai conseguir implementar essas relações através de seu circuito interno. Então, na prática, para utilizar um amplificador operacional, que como nós já vimos, ele é um circuito composto lá por vários transistores e outros dispositivos, nós precisamos alimentar esse circuito. Boa parte dos amplificadores operacionais, eles exigem uma alimentação que nós conhecemos como alimentação simétrica. O que seria isso? Seria alimentar o dispositivo com uma tensão positiva, por exemplo, mais 10 volts, e ao mesmo tempo com uma tensão negativa de menos 10 volts. Esse é o caso do famoso amplificador operacional LM741. Entretanto, hoje nós vamos utilizar um dispositivo que nós podemos alimentá-lo em fonte simples, ou seja, simplesmente um VCC
e um GND. O dispositivo que nós vamos utilizar hoje é o LM758, que vamos ver agora algumas características desse componente lá no seu datasheet. Esse é o datasheet do LM758, na verdade de um conjunto de dispositivos aqui da Texas Instruments. E o primeiro ponto que nós precisamos observar é esse item que ele nos indica aqui. Fazendo uma tradução simplificada, o que essa afirmação está me dizendo é que as entradas desse dispositivo elas são sensíveis para valores próximos ao Terra, assim como as suas saídas. Então, nós podemos utilizar o nosso LM758 como um comparador, alimentando com fonte simples, de modo que nós podemos ter na tensão de saída um valor de 0 volt. Isso é muito bom quando nós precisamos, por exemplo, realizar alguma leitura com um sensor, por exemplo, um LDR, ou um outro tipo de sensor analógico como o LM35, que é um sensor de temperatura. Então nós podemos ver que esse dispositivo vai nos atender perfeitamente para a nossa aplicação. Nós podemos ainda observar aqui que a sua faixa de alimentação ela é bem extensa, inclui aí valores de 3 volts até 36 volts, e só para completarmos aqui, nós vamos ver aqui que o valor do ganho de malha aberta desse dispositivo, este parâmetro aqui, nós temos aí um valor típico de 140 volts por milivolt ou 140.000 volts por volt aqui para esse dispositivo. Antes de irmos para a bancada, vamos verificar aqui uma breve simulação no LTSpice para vermos o que nos aguarda nesse circuito com o nosso amplificador operacional. Então já tenho aqui o circuito montado no LTSpice. Veja que eu estou utilizando uma fonte simples, uma fonte de 12 volts, que essa fonte ela é responsável por alimentar o nosso amplificador operacional através da sua entrada de tensão positiva, aqui no VCC, e a entrada de tensão negativa foi conectada ao próprio GND do circuito. Outra observação que nós temos que fazer é que veja que a tensão de saída, representada aqui pela label Vout, ela não está conectada a nenhuma das entradas, ou seja, nosso amplificador ele está funcionando em malha aberta. Nessa aplicação, como nós já vimos, ele atua como um comparador. No lado esquerdo, aqui conectando as duas entradas, a entrada inversora e a não inversora, eu tenho dois resistores em cada um desses ramos que simulam aí as vezes do nosso circuito com o sensor e do circuito de ajuste, de sensibilidade desse dispositivo. O que é que nós temos agora aqui? Veja que eu tenho, nesse primeiro ramo, onde eu tenho R1 e R2, um resistor R1 de 9K e um R2 de 1K. Com isso eu vou ter uma tensão muito baixa nesse resistor R2. Por quê? Nós poderíamos prever teoricamente esse valor de tensão tranquilamente fazendo lá aquele cálculo do divisor de tensão aqui entre esses dois dispositivos. Como o amplificador operacional possui aquela característica de impedância de entrada infinita, nós não temos corrente sendo drenada para o interior desse dispositivo através das entradas inversora e não inversora. Com isso, nós temos praticamente esses dois resistores, R1 e R2, em série, da mesma forma que os resistores R3 e R4. Nessa configuração, o que é que nós vamos ter? Como nós já vimos, a tensão na entrada inversora ela deve ser muito baixa. Por quê? Porque o resistor R2 é muito menor do que o resistor R1. Em contrapartida, a entrada não inversora, nós temos aqui que o R3 ele é menor do que o R4. Consequentemente, nós vamos ter uma maior tensão aqui no nosso resistor R4 e a tensão na entrada não inversora será maior do que a tensão na entrada inversora. Nessa situação, como nós já vimos, o que é que acontece? A tensão de saída do nosso amplificador operacional será positiva. Mas positiva igual a quanto? Na prática, positiva igual a VCC. Por quê? Porque é a alimentação quem limita a faixa de valores que nós poderemos ter aqui na nossa tensão de saída. Então, nesse caso, nós devemos ter uma tensão de saída aí de aproximadamente 12 volts. Já posso aqui executar a simulação e veja que aqui, concordando com o que nós tínhamos, tensão na entrada não inversora 9,6 volts, tensão na entrada inversora 1,2 volt. Então, como nós temos a tensão na entrada não inversora maior do que a na entrada inversora,
A tensão na saída, representada aqui pela label Vout, apresentou um valor positivo, 10,83 volts. Mas por que 10,83 volts e não 12 volts, como havíamos afirmado agora há pouco? Na prática, sempre vai existir uma perda de tensão nessa tensão de saída do nosso circuito amplificador. Em geral, essa perda de tensão ela pode chegar aí a valores entre 2 e 3 volts. Nesse caso, nós temos aí aproximadamente uma perda de tensão de 1,2 volts, mas já bem suficiente para indicar nesse momento que nós teríamos, por exemplo, esse sensor conectado aqui à entrada não inversora, informando uma situação de alerta. Podemos inverter aqui essa situação, modificando o valor dos resistores. Então, rapidamente, posso fazer essa modificação. R1 passa a ser 1K, enquanto R2 vai passar a ser 9K. Então, o que é que eu espero agora? Espero ter na minha tensão de saída um valor próximo aqui a 0 volt, já que nós estamos utilizando o LM358, que ele permite essa aplicação. Então, como nós podemos ver, tensão de saída de 0,2 volt, porque a tensão na entrada inversora ela foi de 10,8 volts, enquanto a tensão na entrada não inversora de 2,4 volts. Tensão na entrada inversora maior do que a tensão na entrada não inversora, nós temos o valor da alimentação negativa, no caso aqui o GND, na saída do nosso circuito. Agora nós vamos para a bancada verificar o funcionamento da prática desse circuito, utilizando como sensor um LDR para indicar, por exemplo, quando nós temos pouca luz no ambiente. Esse é o nosso circuito comparador utilizando o amplificador operacional, pessoal. Veja que eu tenho aqui no lado esquerdo desse circuito um sensor do tipo LDR, sensor de luz, que forma um divisor de tensão com esse resistor de 10 kΩ que está aqui na parte superior do nosso protoboard. Vale a observação que o LDR ele está conectado aqui à entrada não inversora do nosso amplificador operacional, aqui através do pino 3 do CI do LM358. Na entrada inversora está conectado esse potenciômetro, é um potenciômetro de 20 kΩ que forma um divisor de tensão através de um resistor de 1 kΩ. É um resistor muito baixo que simplesmente vai impedir que nós tenhamos exatamente 0 volt de tensão sendo aplicado ali à entrada, no caso inversora desse circuito comparador. Como nós tínhamos frisado já lá na simulação, veja que a alimentação desse circuito ela é realizada através de uma fonte simples, que nós vamos conectar aqui uma fonte de 12 volts para alimentar esse circuito. Quando nós tivermos a situação que nós considerarmos de baixa luminescência ou de baixa quantidade de luz, nós vamos ver a indicação através desse LED amarelo conectado à saída do circuito através do pino 1. Vamos agora alimentar esse circuito e fazer o ajuste de sensibilidade do nosso sensor através do potenciômetro. Conectei aqui, pessoal, dois multímetros às minhas duas entradas. O multímetro vermelho ele está além do sinal que provém aqui do nosso LDR, enquanto o multímetro amarelo, o multímetro da Hikari, ele está fazendo a leitura do ajuste que nós vamos realizar através ali do potenciômetro. Aqui ao fundo nós temos um osciloscópio que está conectado à saída do nosso circuito. Então veja o que nós temos. Nesse momento, o circuito do sensor, o circuito do LDR, ele envia para o nosso comparador uma tensão aí de aproximadamente 3,7 volts. Veja lá no multímetro vermelho. Já o nosso ajuste de sensibilidade, ele está ali configurado em torno de 9,7 volts. Como o nosso sensor ele está conectado à entrada não inversora e ele tem o valor menor de tensão, consequentemente, a tensão da saída do nosso amplificador deve ser a tensão da alimentação negativa, ou seja, do GND do nosso circuito. É o que nós estamos vendo aqui na tela do osciloscópio. Nós não temos tensão sendo enviada lá para o LED, consequentemente, esse LEDzinho amarelo que nós temos aqui no circuito, ele está
apagado. O que é que eu posso fazer? Tenho duas alternativas. Se eu simulo, né, a penumbra aqui no meu LDR, veja que nós já podemos identificar aí o LED aceso e também lá a indicação na tela do osciloscópio de que nós passamos a ter uma tensão na saída em torno ali dos 10 volts. Entretanto, a principal vantagem desse circuito é a possibilidade de ajustar a sensibilidade desse sensor. Nós podemos fazer isso ajustando aqui através do nosso LDR. Então posso ir ajustando, observando aqui o multímetro em amarelo. Vamos deixar em torno de 5,7 volts. Já devemos ter uma sensibilidade bem maior do que nós tivemos antes. Então veja que agora eu já vou conseguir o acionamento do meu LED sem precisar tapar toda a entrada de luz do meu LDR. Posso inclusive tentar uma sensibilidade ainda maior. Tensão de 2,4 volts. Veja que com essa tensão de 2,4 volts, o que é que acontece? Eu já tenho o meu circuito acionado. Por quê? Porque a luz natural aqui de onde eu estou gravando, ela já indica para o meu circuito sensor que nós temos uma baixa quantidade de iluminação. Então preciso aumentar um pouco esse ajuste. 3,8 volts. Vamos ver agora que nós devemos ter um ajuste bem mais sensível. Só conectar mais uma vez aqui o nosso ponteiro do multímetro. Então vamos fazer a simulação mais uma vez. Veja que a uma distância bem considerada, nós já conseguimos fazer o acionamento do nosso LED através da comparação. Tudo isso pode ser ajustado mais uma vez, né, aqui através do nosso potenciômetro aqui do nosso ajuste. Coloquei em 4 volts, temos uma tensão um pouco maior. Precisamos agora de uma quantidade de sombra também maior aqui sobre o nosso LDR. Então veja lá que a tensão do multímetro em vermelho, ela está bem maior do que a tensão do multímetro em azul. Independente do valor da diferença, né, dessas duas tensões, a tensão que nós vemos lá na tela do osciloscópio, ela se mantém sempre nos seus 10 volts aproximadamente, por causa daquela característica do circuito amplificador operacional. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal, que nós estamos trazendo um conteúdo bem interessante sobre eletrônica para vocês. Valeu e até nossa próxima aula.